Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de agosto de 2025. A Ucrânia destrói a infraestrutura petrolífera da Rússia. Quero convidar vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você, que não é inscrito, para inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Bom, a Ucrânia está destruindo essa infraestrutura, mas grande parte dela já era, já foi destruída pelos ataques ucranianos de drones, principalmente. Com muito sucesso, drones de fabricação da própria Ucrânia. E essas refinarias e depósitos de petróleo têm sido o calcanhar de Aquiles da economia e também o suprimento para movimentar a frota de combate da Rússia, que está praticamente destruída. Praticamente com o que eles tinham, com o que eles entraram na Ucrânia, já não existe mais. Mas, no entanto, as forças de defesa da Ucrânia, elas continuam destruindo com método a infraestrutura petrolífera da Rússia, de gás, os gasodutos, que abastecem o exército do país agressor, da Rússia. Eles estão procurando muito isso. E agora, a última que eles destruíram, Slaviansk-on-Kuban. Essa eu não noticiei ainda, umas outras 2 ou 3, semana passada, acho que eu vou ver aqui o nome na sequência e vou dizer para vocês. Então, essa foi destruída agora, que ela é no território de Krasnodar. Às vezes, os territórios, Krasnodar é uma província, tá? Na província de Krasnodar. E moradores locais viram os drones sobrevoando a cidade e relataram esse trabalho da defesa aérea russa, que não atingiu. Alguns drones foram atingidos, mas a maioria não foi atingido. E isso aconteceu que foi mais uma refinaria pro pau. Eles tocaram as sirenes de ataque aéreo bem antes dos impactos dos drones suicidas, em toda a região. Acho que quando eles detectam o drone em algum local, eles não sabem para onde o drone está indo, a sirene vai em toda a cidade, Deve ser alguma coisa meio assim coordenada. E na região de Sochi, aquela cidade onde aconteceram anos atrás, há poucos anos atrás, em 2022, Jogos de Inverno, que foram construídos lá um centro esportivo só com esse fim, e ela é a menina dos olhos do ditador da Rússia. Mas o aeroporto de Sochi, que é um aeroporto internacional, justamente para receber delegações desportivas, foi fechado. Aeroporto de Zelensky, também que é próximo, foi fechado. E aí eles não aceitaram, já antes, quando as sirenes começaram a tocar, antes das aeronaves atingirem os seus alvos, eles já tocaram e não deixaram nenhuma aeronave levantar voo ou pousar. Quem queria pousar, mandavam para outro aeroporto alternativo. E tinha, inclusive, turistas sendo evacuados das praias, que Sochi é uma cidade litorânea, tem resorts, Os russos agora é época de férias de verão, ao contrário das nossas, que são no final do ano. A Europa, de uma maneira geral, as férias de verão são agora. Nos Estados Unidos também é assim. Além disso, os ataques de drones em Sochi tinha um show de um rapper americano, vocês vejam só. Um rapper americano, os russos deixam de fazer show lá. Cheio, esse rapper chama Akon. É A-C-O-N. Não conheço, nunca ouvi falar, não entendo de rapper também. Talvez alguns de vocês entendam de rapper. E aí, quando tocaram as sirenes, o povo não sabia o que fazer, mas nisso passou um enxame de drones em cima do show. Mas não atirou. O alvo não era o show, O alvo era justamente a refinaria. E aí o pessoal saiu em debandada, abandonaram, cancelaram o show e disseram que assim que passasse o perigo, voltaria o show. Aí o pessoal viu que o perigo passou, pelo menos aparentemente, aí voltaram. Quando estava lotando de novo, passou outro enxame de drones. Aí foram embora e não voltaram mais, e a organização do evento evacuou definitivamente o pessoal e estava dizendo que iria devolver o dinheiro. Por causa do perigo, eles não poderiam fazer esse show, ou seja, um enxame de drones passou 2 vezes lá e
bateu firme nessa refinaria, nessa cidade. Agora, na semana anterior, né, e que eu noticiei aqui, tem duas outras refinarias que foram atingidas, a de Ryazan e a de Novokuyubishevsk, né? Então, essas duas refinarias. E aí, essas duas refinarias de petróleo, né, foram atingidas. Eu estou justamente falando para vocês não confundir dessas que eu falei no início do vídeo, né? Então, essas são outras duas refinarias. A usina ainda, a refinaria conta com uma capacidade muito reduzida, segundo as informações da própria Rússia, mas apesar disso, as usinas foram fechadas, né? Não voltaram a operar ainda. E temos que lembrar, na realidade, que o comando ucraniano confirmou também esse ataque, bem sucedido dessa vez, como da outra vez também, né? E agora estamos falando também da refinaria de petróleo de Afipsk, né? Chama-se Afipsk, essa em Cuba, que nós citamos agora, e que ela produz 6 milhões e 250 mil toneladas de petróleo por ano. Então, é um prejuízo muito grande. E queimou, essa refinaria queimou, atacada agora, né? E ela representa 2%, mais de 2%, de todo o refino que acontece na Rússia. Então, eles estavam recebendo, o exército da Rússia estava recebendo a maior parte do refino do combustível justamente dessa usina. Eu quero comparar com a da semana anterior, né, essas que eu citei da semana anterior, que é uma usina grande também, que ela processava, a capacidade dela, não é mais, 13,7 milhões de toneladas de petróleo por ano. Ela está fechada, né? Elas não reabriram, não têm condição não tem mais capacidade para produzir isso. E, na realidade, precisava remontá-la, reparar algumas coisas, mas o que é uma coisa que é boa para fazer isso é dinheiro. E dinheiro a Rússia não tem mais, né? Gastaram desordenadamente com essa guerra idiota, feita por idiotas que não pensam, né? E ela, então, interrompeu a produção de petróleo. Então, a Rússia está numa situação muito crítica. A Ucrânia usou estratégias inteligentes, estratégias certas, na medida certa, enquanto no teatro de operações, em todo ele, a guerra era de atrito, onde a Rússia não conseguia avançar. Ela fala assim, fizemos avanços táticos. Isso é para o público em geral, que acredita nela e que fala umas mentiras para dar uma satisfação. Mas, enquanto ela fala isso, a Ucrânia já estava empurrando ela para trás com contra-ataques. De fato, a Rússia fez avanços, eu já disse para vocês algumas vezes. Por exemplo, em Pokrovsk, uma série de localidades foram retomadas, falei para vocês. Em Sumy, foi mais rápido ainda. Eles entraram, acho que uma semana depois, ou duas, os ucranianos já começaram a empurrar de volta e arrancaram eles dali. Então, todos esses ganhos, e que são até propagados, a Rússia avançou 500 mil metros quadrados, alguma coisa assim. Eu não me lembro se é esse o número, estou falando aqui no lugar. Eu vi isso escrito em algum lugar, mas não dei muita atenção, porque a Ucrânia foi retomando. Este ano ela tomou nada, já começou a perder. Então, essa é a questão. Só que a Ucrânia usa nessa guerra de atrito uma tática muito inteligente, que é a tática de não expor o seu pessoal. Ela sofre baixas? Sofre. Mas você não vê a Ucrânia atacando em linha, uma linha atrás da outra, eles vão morrendo, vão morrendo. Não, não tem isso. A Ucrânia manobra suas tropas, ela conduz o ataque sem expor seu pessoal excessivamente. É claro que existe a exposição de pessoal, mas nem sempre. Claro que ela tem baixas, né? Mas ela não faz essa exposição como os russos fazem do seu pessoal. Propositadamente, o cara chegou no teatro de operações, recebeu entre uma semana a um mês de treinamento, dá um fuzil pro cara, dá lá umas 20, 30 munições, vai lá matar o ucraniano. Nem vê os ucranianos onde é que estão, não consegue ver. A 10, 15 quilômetros antes, eles param pelos ataques dos drones e pelos ataques da artilharia. Então, essa agora, todos os avanços que a Ucrânia fez anteriormente, já esse ano teve sucesso, eu acredito que essa contraofensiva também, essa ofensiva, eu digo, vai ter sucesso. E eu acredito que eles vão retomar Kherson e Zaporizhia, inclusive é mais fácil porque o território que a Rússia ocupa é bem menor do que Donetsk,
Lugansk. Então eles têm menos gente lá. Então se eles fizerem isso até o fim do ano e pegar a Crimeia, eu acho que aí, como diz o ditado em português, pelo menos aqui no Brasil, a Inês é morta. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like. Inscrevam-se porque aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.